Muito bem, pessoal, voltamos aqui para mais uma aula aqui focado em direito do trabalho. Você notou que as nossas aulas são bem objetivas, bem diretas, mas exatamente esse é o intuito, esse é o objetivo, sem tergiversar, direto ao assunto, para que realmente você anote aquilo que efetivamente é importante. E o tema desta aula de hoje é exatamente sobre teletrabalho. E a fundamentação do teletrabalho é do artigo 75A a 75E da CLT. Artigos novos que foram trazidos pela reforma trabalhista e, gente, a CLT realmente ela tem essa conotação de tentar se aprofundar e tentar entrar, obviamente, na sociedade e atender às necessidades da sociedade. Mas antes de adentrarmos ao artigo 75A, eu quero fazer menção a vocês a esse artigo. Artigo 611A, anota isso. Gente, o que fala o 611A? É a chamada discussão do acordado sobre o legislado. Do acordado sobre o legislado. O que isso significa, gente? Que acordo e convenção coletiva poderá ter prevalência sobre a lei quando envolver teletrabalho. Não apenas teletrabalho, mas também sobre aviso e contrato intermitente. Em outras palavras, professor, pode um acordo e uma convenção coletiva exatamente determinar, tá certo? As regras pelas quais o teletrabalho será efetivado? Resposta é sim, sem dúvida nenhuma. Repito, gente, o acordo coletivo, a convenção coletiva, ela pode se sobrepor à lei no que tange ao teletrabalho. Já começamos por aí. E um outro artigo que eu chamo a atenção de vocês, pessoal, é o artigo 62, inciso 3. O que ele fala? Que não cabe hora extra para aqueles que trabalham em regime de teletrabalho. Que não cabe hora extra, repito, para aqueles que trabalham em regime de teletrabalho. Essas pessoas que trabalham, gente, e ficam à disposição do empregador através de meios telemáticos, necessariamente não terão direito, não farão jus às horas extraordinárias, tá? E olha que interessante, pessoal. O teletrabalho já começa com essas duas características. Ele pode ser negociado, já começa por aí a história. E segundo, meus caros amigos, que não cabe hora extra. Agora sim, eu posso ir para o artigo 75A da CLT. E ele fala exatamente o que para nós no primeiro momento? Que as regras do teletrabalho, como via, obviamente, de regra, devem ser seguidas, tá certo? As regras descritas na própria CLT. Então, eu não posso fugir da CLT quando não tiver acordo ou convenção coletiva. Então, a regra é a CLT. Já começa por aí. E qual é o conceito de teletrabalho, pessoal? Conceito básico de teletrabalho. Anotemos isso, importante demais. Teletrabalho é a prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não se constituam como trabalho externo. Então, olha só, o teletrabalho não é que a pessoa vai trabalhar na casa dela. O importante é que ela trabalhe fora das dependências da empresa. Ok? Então ela não precisa trabalhar na casa dela. O importante é que ela trabalhe fora das dependências da empresa. Que pode ser numa lan house, pode ser na casa de um amigo. Não interessa. Mas, obviamente, que a empresa terá algumas responsabilidades em fazer o quê, pessoal? Em atender, claro, né, gente? A segurança e medicina do trabalho desse trabalhador. O empregado não pode trabalhar, por exemplo, no sofá esparramado o dia inteiro. Pode ser legal no primeiro momento, mas isso vai trazer prejuízos físicos a ele num futuro muito próximo. Ok? Então a empresa ostensivamente tem que tomar conta, anota isso, a empresa ostensivamente tem que tomar conta da saúde e segurança do trabalhador, mesmo que ele esteja fora da empresa, tá? De responsabilidade dela. Glib, mas uma questão que pode cair para nós. Se o empregador, ele chamar o empregado eventualmente para trabalhar na empresa,
Sabe assim, ele fica 3 dias em casa, trabalhando no teletrabalho, e de repente ele é chamado para trabalhar aqui na empresa. Isso vai descaracterizar o teletrabalho? Lógico que não. O comparecimento nas dependências do empregador para a realização de qualquer atividade específica que exija a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime pessoal de teletrabalho. Então, o comparecimento do empregado à empresa não descaracteriza a figura do teletrabalho. Olha só que interessante. Então, eu posso trabalhar 4 dias em casa e 1 dia na empresa? Pode, gente. Isso é híbrido, é totalmente natural. Ainda mais que estiver descrito em acordo com a convenção coletiva. Então, se uma questão dessa exigir esse ponto para você, não há problema nenhum nessa linha de pensamento ou nessa linha de raciocínio. Tudo bem? Outro ponto importante, pessoal. No contrato de trabalho, é importante que a gente tenha a descrição do teletrabalho? Resposta é sim. Vamos lá, por quê? A prestação de serviço, gente, na modalidade de teletrabalho, deverá constar expressamente no contrato individual do trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Então, nesse contrato deve constar exatamente o que o empregado deve fazer, o que o empregado efetivamente deve realizar. Se não estiver no contrato, é considerado isso completamente como um trabalho que é efetivo na empresa. Então, se não tiver no contrato, qual é a consequência? É como se ele estivesse trabalhando, mas não em regime de teletrabalho. Aí o pagamento da hora extra é obrigatório. Então, como essa questão pode cair para nós? A pessoa trabalha em regime de teletrabalho. Na casa dela. Só que isso não está em contrato de trabalho. Desta forma, resposta, ela tem direito a hora extra. Porque ela trabalha em teletrabalho, mas isso não está em contrato. A hora extra aqui será obrigatória. Interessante essa questão, não é? Olha só que interessante, pessoal. A pessoa, ela trabalha no regime presencial e ela quer passar para o teletrabalho. Tá certo? Ela trabalha do presencial, ela quer sair ali da empresa e ir para casa. Tem algum limite de prazo? Não. Gente, pode ser alterada o regime presencial para o regime de teletrabalho, desde que tenha mútuo acordo entre as partes. E é feita uma alteração, um aditivo ao contrato de trabalho. Então, uma vez que a pessoa trabalha presencialmente e ela quer fazer a mudança para o tele, não tem prazo. Pode ser amanhã, a partir de amanhã. É só feito o aditivo, tá certo? No contrato de trabalho. Agora, o oposto não é verdadeiro. Vou repetir. O oposto não é verdadeiro. Se o empregado trabalha já em regime telepresencial, trabalha fora das dependências da empresa, e quer trabalhar na empresa, tem que ter uma transição mínima de 15 dias. Então, entre o teletrabalho, aqui, e o presencial, tem que ter um prazo de 15 dias, gente. Então, pode ser realizada a alteração desse regime de teletrabalho, minha gente, para o presencial, por determinação do patrão ainda. Já começa por aí a história. Por determinação dele. Mas garante um prazo aqui de transição de pelo menos 15 dias. E claro, né, gente, alteração no contrato de trabalho. Um aditivo, um adendo ao contrato de trabalho. Então grava assim, pessoal. Do presencial para o tele, não tem prazo. Do tele para o presencial, 15 dias. Ótimo. E agora, quem que vai pagar? Vamos lá, o Gleib, por exemplo, foi chamado pela faculdade, foi chamado pela escola, foi chamado pelo cursinho, para poder gravar aula em casa. Ai, que delícia! Em casa posso gravar aula só de bermuda, de chinelo, não é? Só coloco a camiseta do cursinho e tá tudo certo, não é? Quem que vai pagar esse chroma key que está atrás de mim, essa câmera, essa iluminação elétrica? Quem que paga isso aqui? É o empregado? É o empregador, gente? E aí, como é que funciona isso? Então, grava isso, pessoal.
Olha só que interessante. A disposição relativa à responsabilidade de aquisição, manutenção, fornecimento, equipamento tecnológico, infraestrutura, para prestação de serviço, bem como o reembolso das despesas, serão previstas em contrato escrito. Então, os gastos da internet, da iluminação elétrica, das câmeras, da disposição de cadeira, mesa, isso depende do contrato que foi firmado. E o valor que eventualmente, pessoal, repito, e o valor que eventualmente a empresa pagar a título, tá certo? Pagar a título de gastos com internet não é considerado remuneração. Então isso é importante. As utilidades que foram utilizadas, computadores, câmeras, enfim, não serão consideradas como remuneração, tá bom? É apenas um pagamento com uma ajuda, tá? Não integra. Professor, agora o teletrabalho, ele imposto pelo empregador, ele é obrigatório? A resposta é sim. Ele é imposto sim pelo empregador. Bom, essa foi a nossa aula de teletrabalho, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal no YouTube e deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!